Olá, aqui estamos com o toque do dia, com esse privilégio que temos de anunciar a palavra de Deus e chegar até a sua mente, ao seu coração, com o que o Senhor tem colocado em nossos corações. E hoje nós convidamos aqui para o toque do dia Felipe, né, que tem um ministério ali no Monte Sião, e ele sempre está ativo no louvor e no ministério ali de ensinamento e ensino, falando mais certo, ensinam e sempre ativo. E hoje nós convidamos eles para estar aqui conosco, aqui no toque do dia, e ver o que o Senhor tem realmente colocado no seu coração, né? Para ele transmitir de uma maneira clara e simples nesses dias atuais que estamos vivendo, tá bom? Então vamos convidar a Felipe para ver o que Deus tem colocado no seu coração. Felipe, chega até aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos, a você que assiste. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa estar te abençoando e que essa palavra encontre mesmo uma terra fértil e que essa palavra possa prosperar no seu coração. Que Deus esteja te abençoando nesse dia, nesse momento tão especial. E quero agradecer ao Toque do Dia, a Marcos, a todos vocês que nos assistem. E queria convidar você também a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Essa noite a gente possa aprender com o Senhor mesmo um pouco da sua palavra, um pouco daquilo que Ele tem para os nossos corações. Então Jesus ensinava através da parábola e o versículo 6 diz assim: Então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Versículo 8 diz assim: Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então ele faz 2 orientações aqui, né? Nessa parábola de Jesus. Ele fala que vai acontecer 2 procedimentos. Um ele fala vou cavar, e o segundo ele fala vou adubar. Já haviam passado 3 anos nessa história de Jesus, já haviam passado 3 anos que essa árvore não produzia nada, não produzia fruto algum, estava nessa mesma condição, né? O dono da vinha plantou a árvore no solo porque ele sabia que ela precisava produzir algo grandioso. Ela devia produzir frutos, né, para o sustento, né, de uma família ou de alguém. Então percebe-se que essa parábola Jesus utiliza alguns elementos para ilustrar um pouco a nossa vida, e ele sempre fazia isso muito bem, né? E você pode perceber muito bem a figura da árvore, do dono da vinha, né, do viticultor que cuidava da vinha, né? Esses personagens muito claros e definidos por Jesus, né, na sua interpretação, né? E fica claro que a árvore somos nós, né? E o jardineiro que cuida da vinha, no caso dessa figueira que estava plantada numa vinha, era Jesus, o dono era Deus, e a árvore somos nós, né? Então percebe-se já no primeiro vislumbre dessa parábola que era uma figueira em uma vinha, né? Era uma árvore que não estava no seu lugar certo. E aqui a gente aprende que você não escolhe o solo onde você foi plantado. Muitas vezes somos plantados e estamos em lugares que não são propícios para o nosso crescimento, parecem que não são propícios para o nosso crescimento. Somos plantados em meio a dor, em meio aos problemas, em meio a desafios, né? Quantas vezes você se encontra nesse momento, né? Parece que Deus te plantou no lugar errado, e talvez esse solo, por não ser ideal ou específico para você, parece que ele começa a te exigir e te cobrar algo que você
parece que não consegue prosperar, você não consegue evoluir, né? E eu creio que Deus nos coloca em certos tipos de solo, né? Então muitas vezes não vai ser uma vida fácil, não vai ter luxo, vai ter dores, problemas, né? E é nesse solo que o dono da vinha, Deus, vai querer verificar se você está produzindo frutos, né? Então perceba que o problema não é o solo, né? Porque todas as outras árvores que estavam plantadas ali nesse lugar, elas eram frutíferas, exceto essa, né? E fala que a cada ano o dono volta para olhar se havia frutos e ele não a encontra. Mas de fato o problema não era o solo onde estava plantado, por mais que ele não fosse ideal, mas foi a resposta que a árvore deu a esse solo na qual ela foi plantada, né? Jesus é muito claro, né? Ao especificar cada um desses elementos, ele não faz exatamente uma explicação, mas deixa muito claro, e assim comparando a outras passagens bíblicas, isso ainda fica muito mais evidente, né? É interessante que Deus continua vindo. O que impressiona nessa história é que Deus volta, né? Na história, o dono da vinha é Deus, a árvore é você, né? Somos nós. Então você é essa árvore que tem que produzir no solo que Deus te plantou, porque Ele volta para verificar, né? Então quando Ele te planta, Ele permite que você passe por dores, que você passe por problemas, adversidades. Ele recua, né? Ele vai embora por um certo tempo e Ele volta, né? E é interessante que Ele fala que era em 3 anos, né? Ele volta anualmente, a cada ano Ele está voltando e verificando os frutos dessa árvore. Então ele voltou, vamos dizer assim, no primeiro dia do ano. A gente pode ilustrar dessa forma, né? Então ele volta e não espera que você esteja lá deprimido, encontrar você reclamando. Ele não espera encontrar uma árvore seca, né? Depois de um ano, né? Ela foi se tornando algo até insignificante, né? E fraca, né? Então, mas na verdade ele quer encontrar os frutos do Espírito, né? O que Deus encontra então quando Ele volta? Ele está esperando que você floresça, que você dê fruto onde você foi plantado. E o que me chama a atenção nessa história é que já se passaram 3 anos e Deus continua voltando no início de cada ano, e mesmo assim nós ainda não temos algo frutífero para entregar. O nosso casamento continua com problema, no ano passado foi assim, no ano anterior foi assim também, e não melhorou. Pode ser que a família na qual você foi plantado seja um solo muito difícil, mas Deus volta e Ele fala: essa família, esse lugar onde você foi plantado, essa cidade onde você está morando, isso não foi feito para destruir você. O lugar que Deus permitiu que você estivesse não foi feito para acabar ou destruir com você, né? Outros estão passando pelo mesmo problema. E isso forçou as pessoas a terem um relacionamento frutífero com Deus, né? Vidas que passaram pela mesma rejeição, que passaram por divórcio, né? A mesma dor, a mesma tragédia de uma perda, né? Isso não fez com que essa árvore murchasse, né? Nós temos tantos exemplos, né, nas nossas congregações, na nossa comunidade, de pessoas que continuam florescendo apesar dos solos onde são plantados, né? Mas Deus quer que nós nos tornemos frutíferos. E quais são os frutos que a Bíblia nos traz, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22, né? Esses frutos têm que surgir em tipo de solo difícil como esse, e não num solo fácil, né? Então Deus não precisa que você seja rodeado de amigos, que esteja lá jogando confete, te agradando, né? Para que saia a grandeza de você, né? É claro que sempre queremos ter uma vida abençoada, sempre queremos ter uma vida maravilhosa, né? Mas eu creio que não existe, e você também sabe disso, que não existe uma história de uma árvore que nasce já frondosa e frutífera, né? Ela vai precisar passar por todas essas fases. Ela vai precisar passar por essas fases de crescimento, né? De crescer e de ficar frutífera, né? Então, na nossa história ali da parábola de Jesus, já se passaram então 3 anos, né? Que o proprietário disse aquelas palavras. Ele falou o quê? Bom, após 3 anos nós poderíamos muito bem, ele diz para o viticultor, né? Podíamos muito bem cortá-la, jogá-la fora.
E é sobre isso que eu vim pregar esse ano, essa noite. Que essa palavra encontre você com esse sentido, né, de que este é o seu ano. Esse é o seu ano de prosperar. Este é o seu ano, porque Deus está voltando. E a cada ano Ele volta para ver como você melhorou em cada um dos seus desafios. Né? Podem ter passado 3 anos para alguns de vocês e ainda estão dizendo, não sei, eu poderia desistir, eu poderia tentar outra coisa, né? E você continua preso a esse ciclo anual de derrotas, de ter o seu sonho adiado, né? Você continua no mesmo lugar do ano passado, e você tentou ano passado, mas é isso que o inimigo quer que você pense, que você se acomode e achar que não existe mudança. Então, na história, o dono da vinha, Deus, começa a voltar a cada ano e procurando. E nós seguimos com esse ciclo a cada ano de derrotas, de não conseguir prosperar. Mas chega um momento em que Deus fala, será que já não é hora de cortá-lo, jogar fora? Surge o personagem entre a árvore, né, e Deus, entre nós e Deus, que é Jesus, né, o viticultor. Ele é Jesus porque ele se colocou entre um Deus justo e irado, né, com justiça, entre Deus e uma árvore insignificante, infrutífera, que já passava-se 3 anos e não dava fruto. E ele fala, deixe ela em paz. Se você tem alguma reclamação, se você está irado com essa árvore, Deus, fale comigo, eu vou resolver. Eu sei o que precisa ser feito para que essa árvore possa crescer. Eu tomo o lugar dessa árvore, eu tomo as dores dessa árvore, eu vou levar a maldição dela estar infrutífera comigo. Eu sei o que ela precisa fazer, eu sei o que eu preciso fazer por ela, né? Então, Jesus naquele momento, ele se torna então intermediário, né? O intermediário entre a árvore e o dono da vinha, Deus, né? Então, este é o seu ano. Isso vai exigir que você faça algumas coisas que você ainda não fez no ano passado, não é verdade? Porque Jesus está te dando mais um ano. Então, este é o seu ano. Então, você pode clamar para Deus, Senhor, me dê mais um ano, me dê mais uma oportunidade. Ainda não é tempo de cortar e lançar fora. Eu sei que você está com vontade de desistir, eu sei que isso existe no nosso coração, eu sei que parece que as coisas não vão mudar. Você sente que esse ciclo se repete. Eu sei que você sente que não vai conseguir cumprir aquilo que você colocou como seus votos, como seu destino para esse ano, né? E parece que seu casamento não vai melhorar, parece que seus negócios não vão prosperar. Mas o inimigo está mentindo para você, para você e para essas pessoas, porque este é o seu ano. Este é o seu ano da fertilidade, esse é o ano dos bons frutos. Então, em tempos de solos inférteis, né, de lugares onde estamos plantados, em que tudo parece ser infértil, né, em meio a divisões, a brigas políticas, a crimes, em lugares que parecem que não são feitos para uma árvore prosperar, para a sua vida prosperar, Deus diz, este pode ser o seu ano, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o dono da vinha, e tem um viticultor aí trabalhando por você, né? Então, 2 coisas Jesus fala que precisaria ser feito para que tivesse mais um ano, mais uma chance. Ele fala, não, espera um momento, deixa eu cavar aqui. E o que cavar significa, né? Rasgar, né, a terra, cavar em volta, né, o solo ao seu redor, né? Você não tem se tornado muito duro durante esses anos? Sabe, a pandemia, os problemas no seu casamento, não tem tornado o seu coração um pouco vaidoso, um pouco dono de si mesmo? Você não é mais suave no espírito, não é uma pessoa mais tão fácil de ser tratada. Sua alma está tão dura que você não consegue nem mais obter os nutrientes do solo, né? Então, o que Jesus está propondo aqui, cavar ao redor da árvore, né? Nós lemos no versículo dessa parábola, é quebrar o solo endurecido, né? É rasgar tudo à nossa volta, né? Você pode saber, já ter passado por momentos assim que parece que Jesus cavou em volta, parece que Ele nos rasgou em volta, nosso ambiente você já não está pisando mais no chão, parece, né? E essa ferramenta, essa maneira como Jesus vai cavando em volta,
parece que vai abrandando o nosso espírito, né? Vai nos trazendo calma, né? Jesus utiliza ferramentas preciosas, são os irmãos da igreja, são vidas, são ministérios que são usados, são hinos, são canções utilizadas para abrandar o nosso espírito. É Jesus cavando a nossa volta, né? E mais para frente ele fala de outra coisa, ele fala, não apenas vou cavar, mas também eu preciso adubá-lo, né? Se você sabe muito bem o que é adubar, parece algo que não cheira bem, né? Não tem um bom odor, né? Então aqui percebe-se que Deus às vezes usa coisas que são ruins, que cheiram mal, para trazer o crescimento milagroso, né? As coisas mais desagradáveis que você tem na sua vida pode ser que sejam usadas, né? Jesus está falando que adubar é isso, é colocar às vezes coisas desagradáveis. É isso que às vezes parece que é a nossa derrota, é o nosso ponto fraco, né? Paulo fala do espinho na carne, né? E você pode dizer, mas isso eu não suporto mais isso na minha vida. E é exatamente isso que Deus quer pegar e jogar na árvore para que ela possa frutificar novamente, para que ela possa ganhar vida. Sem fertilizante, uma árvore morre, né? E não é algo agradável, né? Vai passar por situações que não cheiram nada bem, né? Às vezes o seu casamento não cheira nada bem, às vezes a sua família está por cheirar mal, o seu trabalho, né? E eu não estou dizendo isso de forma literal, mas às vezes são coisas que acontecem que te desagradam e que te tiram mesmo do sério, né? Algo que você não consegue lidar, que você não consegue viver perto mais, né? Mas Deus diz, eu não desperdiço nem isso. Eu utilizo até isso para que seja crescimento, para que seja fertilizante, para que seja um adubo para você florescer e frutificar. Então, muitas vezes, ser rasgado, ser cavado é um processo no qual nós precisamos deixar Jesus fazer em nós, né? Então, antes de ser cavado, antes de ser adubado, do que ser cortado e lançado fora no fogo, né? E eu creio que Deus está te dando mais um ano. Ele diz, eu volto daqui a um ano, né? Nós estamos ainda em janeiro, começando mais esse ano, no início do ano, né? E ainda no início do mês também. Então você tem que deixar Deus fazer algo que ainda não foi feito, algo inédito, algo novo, porque as velhas fórmulas já não estão funcionando mais. Existe uma fórmula definitiva. Jesus está tratando você. Ele quer tirar você da dependência desse solo ser perfeito, né? Ele está cavando em volta, ele está adubando, ele está usando coisas que às vezes são desagradáveis para que você possa obter esse crescimento, né? Quando o solo, o ambiente parece estar jogando contra você, na verdade, como Paulo diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Ele diz, você é mais do que vencedor. Além de todos os desafios que você encontra, ainda assim, você é mais do que vencedor. É aí que sua árvore começa a florescer, né? E se Deus lhe dissesse que esse seria o seu último ano para você consertar? E se essa fosse sua última chance? Né? Jesus fala isso, né, na sua parábola. Ele fala que o dono da vinha iria retornar e se ela, caso não crescesse mais, não frutificasse mais, ela seria lançada fora. E se Deus voltar e você continuar desanimado, e você continuar derrotado, né, continuar reclamando, eu vou te dar um versículo para você refletir comigo, né, se vale a pena mesmo viver essa vida de lamentação e reclamação e de não fazer nada. Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim, Paulo diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Interessante, né? A gente pode listar quais são essas coisas que Paulo está falando que ele perdeu, né? Ele fala, perdi todas as coisas. A gente pode contar, porque Paulo relata na sua história tudo aquilo que ele já viveu, né? Ele fala assim, já fui espancado com varas,
né? Ele fala, já fui picado por cobra, já fui apedrejado, né? Preso falsamente, né? Expulso da cidade, torturado. Foi por tudo isso que Paulo passou, né? Mas ele considera, né? O versículo termina assim: eu considero todas essas coisas, mesmo as dificuldades, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele considera isso como adubo, né? Ele considera tudo isso como algo que vai ser fertilizante para ele, né? Ele diz que tudo o que ele fez e tudo que aconteceu em volta do seu solo, na sua pequena árvore, eram para fazê-lo crescer, né? Deus pegou tudo isso que estava em volta dele, né? E o fez simplesmente escrever metade do Novo Testamento. Né? Não foi isso que limitou Paulo a fazer coisas incríveis. Ele estava em solo impróprio, né? Ele não poderia ter feito isso se tivesse sido plantado num solo perfeito, dentro dos palácios, sem nenhuma chicotada, né? Ele passou por coisas muito piores do que eu e você, né, querido? Então, eu creio que Paulo precisava, a gente costuma falar, né? Precisa de uma bagagem para trazer uma mensagem. Né? E o que muitas vezes nós queremos esconder, né? Que para Paulo poderia ser vergonha, ao mesmo tempo foi utilizado para o seu crescimento, mas são exatamente as coisas que nós queremos esconder, que são utilizados como fertilizantes, como adubo para o nosso crescimento, né? Quando Jesus entrou no templo, eu acho linda essa passagem, né? Ele chega para o homem com a mão mirrada e ele fala, estenda a sua mão, né? E o homem com a mão atrofiada poderia ter estendido a mão boa. Você concorda comigo? Jesus não especifica qual mão ele pede, né? Ele poderia ter mostrado a mão perfeita. Imagina para um judeu, né? Para uma pessoa dentro do templo revelar a sua fraqueza. Isso devia estar enfaixado, né? Guardado, escondido. Mas Deus quer usar isso. Ele fala, revele a sua mão, né? Enquanto você continua escondendo, né? Mostrando essa perfeição, Deus não vai trazer tratamento. Isso não vai ser utilizado como fertilizante. As suas lutas, os seus desafios são utilizados como testemunho para que outras pessoas possam crescer, né? É interessante que Jesus chega no capítulo 11 mesmo de Lucas, né? Quando ele chega ao túmulo de Lázaro, né? A sua irmã sai desesperada, falando, Jesus, você chegou atrasado, você deveria ter chegado aqui há 3 dias, 4 dias atrás. Já estava, fala, Lázaro já está cheirando mal, né? E que ligação nós temos aqui, né? Cheirando mal, né? Jesus fala, eu imagino que Jesus possa sorrir, né? E olhar para a irmã de Lázaro e falar assim, você não entende, mulher. Esse ambiente, esse lugar que está cheirando mal, é isso que eu vou utilizar como fertilizante para fazer algo sobrenatural. Né? Esse é o ambiente perfeito para os milagres de Jesus. Né? Às vezes queremos esconder as nossas imperfeições. Então Jesus fala, eu vou cavar em volta. Eu vou tirar as coisas desagradáveis que a vida jogou em você e transformar isso em fertilizante para que você obtenha crescimento. Né? E Deus está te dando mais um ano. Este é o seu ano. Não desista, não jogue a toalha. Né? Está na hora de você frutificar. Né? Onde existe uma árvore murcha e morta, você pode frutificar. Né? É interessante quando os discípulos perguntam para Jesus, qual o sinal, Jesus, que seu reino está próximo, que o Senhor está voltando, né? Em Lucas capítulo 21, 29 e 30, diz que Jesus fala assim, observe a figueira, né? Quando elas brotam, quando elas frutificam, quando elas florescem, vocês mesmos perceberão que o meu reino está próximo. Isso é Jesus falando, né? Olhe para as árvores, olhe para as figueiras, e você, querido, é essa árvore. Você que precisa frutificar para que o reino venha. Você precisa frutificar para que sua família possa vencer. Então Jesus nos propõe isso, nos transformar de uma árvore frutífera e insignificante, nos transformar em sinais para o reino de Deus. Você sabe quem disse isso? O viticultor, o dono da vinha, Jesus. Ele disse, eu vou levar a sua vergonha, eu vou levar que deles tenha essa maldição, esse pecado
os seus fracassos, os anos de derrota desperdiçados, jogados fora. Eu vou usar isso e eu vou transformar isso em nutrientes para que seja frutífero, para que possa frutificar. Querido, está na hora de você fazer coisas novas. Está na hora de você frutificar num novo ano. A você não permanecer no mesmo lugar, a você ser cavado em volta, a você ser fertilizado, adubado para o crescimento, para você poder frutificar. Esse é o chamado que o dono da vinha tem para você essa noite, que você receba essa palavra no seu coração, porque este é o seu ano. Então aceite o desafio, aceite o processo que Jesus está propondo para você e viva esse ano como um ano do inédito de Deus, de algo novo que Deus tem para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. E nosso irmão Felipe, né, com essa palavra muito boa, né? E realmente, bom ânimo, né? Tem que ser a palavra para esse início de ano, realmente, que Deus tem projeto para nós, Ele está olhando para nós, né? Ele está olhando a nossa vida, a nossa família, tudo que nos rodeia. Deus está olhando, Ele está prestando atenção, Ele está buscando realmente frutos, né? E realmente podemos preparar, né? Fazer melhor, né? Nos esforçar um pouquinho mais, depender mais de Deus, né? Clamar mais a Deus, orar mais, né? Adubar, né? Como Felipe disse, né? Adubar, preparar essa terra para que dê fruto, né? Vamos ver aonde falhamos, né? E melhorar, né? Esse desejo de melhorar é importante, saber que é possível, né? E Deus está contando conosco, com o nosso ânimo, esse bom ânimo que Ele dizia aos seus discípulos, né? Ele estava caminhando para a cruz, mas Ele dizia: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? E nós podemos vencer todos os obstáculos que nos apresenta nesse novo ano e dar fruto, né? Para que Deus também possa estar alegrando conosco, tá bom? Deus abençoe a todos. Queremos agradecer por Felipe, por esta palavra abençoada, e que na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão para trazer uma palavra aqui para o toque do dia. Agradecemos a atenção de todos, que Deus abençoe.